Tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos juntos aqui estudando o livro de Provérbios. Começamos lá em Provérbios 1, 2, 3, 4, já estamos em Provérbios de número 22. Então vamos continuar essa jornada linda através das Sagradas Escrituras, lembrando sempre que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é inerrante, ou seja, ela não contém erro nos seus escritos originais, ela é infalível, ela nunca falha, ela é viva e eficaz, e ela é toda suficiente para mim e para você. Eu tenho certeza que a palavra sempre lança uma sementinha no nosso coração e é capaz de transformar a nossa vida e alinhar o nosso coração com o céu. Então vamos que vamos, Provérbios 22, vamos ler aqui literalmente e logo em seguida fazer uma breve explicação, extraindo as lições e princípios preciosos de Provérbios 22. Provérbios 22 diz: mais vale um bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre se encontram, a um e a outro faz o Senhor. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, a honra e a vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma retira-se para longe deles. Ensina a criança no caminho que se deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O que semeia a injustiça cegará males, e a vara da sua indignação falhará. O generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Lança fora o escarnecedor, e com ele se irá a contenda. Cessarão as demandas e a ignomínia. O que ama a pureza do coração e é grácil no falar, terá por amigo o rei. Os olhos do Senhor conservam aquele que tem conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Cova profunda é a boca da mulher estranha. Aquele que contra quem o Senhor se ira, cairá nela. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. O que oprime ao pobre para enriquecer a si, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Inclina o ouvido e ouve as minhas palavras, as palavras dos sábios, e aplica o coração ao meu conhecimento. Porque é coisa agradável ao guardares no teu coração e os aplicares todos os teus lábios, para que a tua confiança esteja no Senhor. Quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo. Versículo 20. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos, para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possas responder claramente aos que te enviarem? Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem oprimas em juízo ao aflito, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida aos que os despojam. Não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Não esteja entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas, pois se não tens com que pagar, por que arriscas perder a cama de debaixo de ti? Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Vês a um homem perito na sua obra? Perante reis será posto, não entre a plebe. Amém? Um abraço para o Zé Cristóvão, a Romilda Ruiz, o Yannick Paviani e a Samara Fernandes, que estão aqui conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Que lições nós podemos aprender através de Provérbios 22? Nós vemos aqui a ênfase, a piedade prática, ou seja, a vida santificada, consagrada. Vemos também aqui a importância da formação familiar e vemos também aqui a responsabilidade social. São os três temas principais de Provérbios 22. A piedade prática, a formação familiar e a responsabilidade social. Provérbios é uma espécie de GPS divino para navegar nas complexidades da existência humana. Vemos aqui como tema-chave: a verdadeira sabedoria transforma o caráter e restaura os relacionamentos.
Então, vemos vários temas aqui existenciais e ilustrações contemporâneas através dos provérbios de Salomão. Sempre lembrando que provérbios de 1 a 29 são provérbios salomônicos. O autor é o rei Salomão, grande rei de Israel, filho de Davi, o terceiro rei de Israel. Primeiro pontinho que quero trazer para vocês, a supremacia da integridade, do versículo 1 ao versículo 5. Primeiro vemos a importância da reputação como uma herança imortal que a gente deixa para os nossos filhos. A Bíblia diz: o bom nome vale mais do que as riquezas. E a ilustração aqui é que riquezas se gastam, mas um legado de honra perdura para sempre. Aplicando para nós hoje, é que nós precisamos construir credibilidade através de ações práticas e não de marketing pessoal. Segundo lugar, vemos a igualdade radical no versículo 2. Rico e pobre são iguais perante Deus. Aqui nós vemos uma crítica à discriminação social por questão financeira, material. E principalmente nas igrejas, nos ambientes religiosos, nos ambientes onde se fala de Deus, se prega sobre Deus, jamais deveriam existir essas distinções entre o rico e pobre, porque eles são iguais perante Deus. Terceiro lugar, nós vemos aqui a prudência como um salva-vidas espiritual, no versículo 3 e no versículo 5. A Bíblia nos ensina que o prudente evita o perigo. E aqui vemos um alerta: o pecado é buraco na estrada. Quem o vê se desvia desse buraco que é o pecado. Nós vemos também humildade, o caminho da promoção divina, quando a Bíblia diz riquezas, honra e vida. O princípio que nós temos aqui é que Deus exalta quem se abaixa. Lá em Tiago 4,10 diz que Deus exalta o humilde de espírito e abaixa aquele que é orgulhoso, prepotente e arrogante. Vemos isso claramente aqui em Provérbios 22, versículo 4. Segundo lugar, a educação como prioridade familiar. Versículos 6 e versículo 15. Versículo 6 fala da missão dos pais. Instrui a criança no caminho que se deve andar. Aqui vemos uma ênfase pastoral. Caminho aqui significa os valores cristãos e não apenas o sucesso profissional. Não se desviar é tendência e não uma garantia automática. E aqui nos leva a uma responsabilidade individual, mas também coletiva no ambiente familiar. O desafio é que, infelizmente, na nossa sociedade, pais ausentes acabam produzindo filhos perdidos. Então não seja um pai ausente, mas seja um pai, uma mãe que instrui seus filhos no caminho que se deve andar. Segundo lugar, vemos o valor da disciplina, um ato de amor do versículo 15. A Bíblia diz: a vara afugenta a insensatez, a tolice. E nós vemos uma crítica aqui à negligência. Por quê? Porque disciplina evitada é filho estragado. Eu vou repetir: disciplina evitada é filho estragado. E o equilíbrio é uma correção, uma disciplina, uma exortação, um aprimoramento sem violência, é claro. Correção sem violência é o que diz Efésios 6,4, quando trata dos seus pais, que eles devem exortar, instruir no temor do Senhor, os seus filhos admoestando, mas não provocando neles ira. Então, toda correção equilibrada, ela não promove a violência jamais, tá bom? Em terceiro lugar, vemos a justiça social como um compromisso cristão. No versículo 2, 9, 16, 22 a 23. Primeiro, vemos a generosidade como um investimento eterno. Por quê? Porque aqueles que têm conexão com o coração de Deus dão o seu pão ao pobre. E aqui nós vemos que quem alimenta o necessitado empresta ao próprio Deus, já falamos isso em outros provérbios. A exploração, do ponto de vista da Bíblia, é pecado estruturado, versículo 16 e 22. Quem oprime o pobre acabará na miséria. Aqui vemos uma denúncia bíblica contra o capitalismo selvagem, porque o capitalismo selvagem fere o coração de Deus e não podemos ser assim. É claro que aqui nós não estamos fazendo uma apologia ao comunismo ou ao socialismo, jamais. Estamos condenando o capitalismo selvagem, que fere o coração de Deus, porque oprime o pobre e acaba levando as pessoas à injustiça social. Vemos aqui que Deus é o defensor do pobre, no 23. O Senhor defenderá a sua causa.
Isso nos leva a um conforto, né? Principalmente aqueles que são mais simples, vivem uma situação mais delicada. O grito do oprimido soa alto no céu, diz o texto sagrado. E Deus sim está vendo o sofrimento, o Senhor defenderá a sua causa. Quarto pontinho, relacionamentos tóxicos. Então, a gente tem que ter cuidado, saiba escolher os seus relacionamentos, os seus afetos, as pessoas que são importantes para o seu coração. Versículo 10 e o versículo 24 a 25. Então, em primeiro lugar, a Bíblia diz no versículo 10 que nós devemos expulsar o contencioso. Aquela pessoa que gosta de arrumar confusão, briga, facção, contencioso. Lança fora o escarnecedor, diz a Bíblia. Aplicando para nós hoje, pessoas que zombam de Deus corroem a fé alheia. O próprio apóstolo Paulo já trouxe, uma frase que era muito dita na filosofia grega: as más conversações corrompem os bons costumes. Segundo lugar, amizades perigosas. Tome cuidado com amizades perigosas. 24 e 25 fala sobre isso. Não se associe com pessoas iracundas. E o alerta aqui é que a raiva é um vírus que contamina a alma. Vou repetir, a raiva é um vírus que contamina a alma. Tome cuidado com amizades perigosas. Quinto lugar, vemos os riscos financeiros. E o que a Bíblia nos ensina é sabedoria diante da crise. Versículo 7, versículo 26 a 27. A escravidão por dívidas, no versículo 7, quando o texto diz: devedor é servo do credor. E o conselho é: viva com menos para ser livre, viva uma vida simples. O evangelho é para pessoas simples e singelas de coração. Esse é o estilo de vida de Jesus. A simplicidade, a singeleza de coração. Segundo lugar, fala sobre a dívida, as crises financeiras. A fiança é uma corda no pescoço, no versículo 26 e 27. Não dê penhor, ou seja, fiar é emprestar o colchão. Você acaba perdendo o sono e se dando muito mal no final. Outra coisa que nos ensina, o sexto princípio aqui, é a excelência profissional, como uma espécie de adoração a Deus. Versículo 29, quando a Bíblia diz: o homem diligente estará perante reis. A tese aqui é que o trabalho bem feito é um culto a Deus, porque nós trabalhamos para o Senhor, diz Colossenses 3:23. Nós não trabalhamos para o patrão, nós trabalhamos para o Senhor. Por isso o trabalho do crente deve ser feito com excelência profissional, porque o trabalho bem feito é um culto a Deus. O nosso desafio é vencermos a mediocridade no emprego, porque isso fere o testemunho cristão. Então não seja medíocre, seja excelente em tudo aquilo que você fizer. Sétimo princípio que aprendemos aqui é preservar as estruturas da fé. Versículos 17 a 21 e versículo 28. Em primeiro lugar, ouvindo os sábios, no versículo 17. Inclina o ouvido. E a crítica aqui é essa geração que infelizmente não ouve conselhos e é como um navio sem leme. Vemos também o propósito da sabedoria nos versículos 19 e 21. É para confiarmos no Senhor. E o objetivo final é a dependência de Deus. A dependência divina é onde nos leva a sabedoria de Deus. Terceiro lugar, o respeito aos marcos, os limites estabelecidos. Versículo 28, não removas os limites antigos. Aplicando para nós hoje é que valores bíblicos são inegociáveis. Inegociáveis. Os valores bíblicos, os valores do reino de Deus não são negociáveis, eles são inegociáveis. Ilustrando para nós hoje é: quem derruba cercas, invade terrenos alheios e vai se dar muito mal. Então seja uma pessoa ética, uma pessoa familiar, uma pessoa respeitosa, honrosa, que guarda a sua fé, os valores bíblicos que são inegociáveis, tá bom? Oitavo princípio que aprendemos são as armadilhas da alma. Versículo 8 e versículo 13 a 14. Em primeiro lugar, vemos a lei da semeadura. Quem semeia perversidade, colhe males. E o alerta é que Deus não se deixa escarnecer, lá em Gálatas 6:7. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Se semear na carne, colherá corrupção interior e o inferno no final. Mas quem semear no Espírito, colherá vida eterna e vida abundante que Jesus oferece para nós. Segundo lugar, vemos a preguiça criativa. Versículo 13. O leão está lá fora. As pessoas inventando desculpa para não trabalhar. A ironia aqui é que o preguiçoso inventa desculpas
e não traz soluções. Tudo para se folgar e se acomodar na goela dos outros. Terceiro lugar, lábios perversos, do versículo 14. A boca da mulher adúltera é cova profunda. E a advertência para nós hoje é: prazer ilícito destrói a alma como areia movediça. Então tome cuidado. Existem prazeres que são lícitos, abençoados por Deus. Existem prazeres, como a imoralidade, o adultério aqui colocado, que são ilícitos, destrói a alma e são como areia movediça. Você vai se dar muito mal no final. Quais são as ênfases pastorais que vemos aqui em Provérbios 22? A família como alicerce da fé cristã, promovendo a educação e a disciplina dos seus filhos como pilares de uma vida ética e moral. Vemos a justiça social e a igreja num papel importante como voz profética contra a opressão, promovendo misericórdia, generosidade e justiça social, versículo 22 a 23. Vemos a santidade prática, evitar amizades destrutivas, versículo 24 e 25. E temos honestidade financeira em tudo que fizermos, versículo 7, 26 a 27. A permanência na verdade também é outra aplicação prática. Respeite os valores imutáveis de Deus, são valores eternos, são valores atemporais, é o que diz o versículo 28. E por último, a integridade geracional. O bom nome nosso como pais é a maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos. O que aprendemos em Provérbios 22 é que Deus nos chama a voltar àquilo que é essencial, a temermos a Deus, a amarmos o próximo e a vivermos com integridade intocável diante de Deus e diante dos homens. Amém? Então esse é um resumo de tudo aquilo que nós vimos em Provérbios 22. Espero ser bênção na sua vida. Quero mandar um abraço para a Mazé Atleta, a Rose Gil, a Ana Paula Rossi, a Neide Robles, a Romilda Ruiz, o José Cristóvão, todos os nossos amados irmãos, Yannick Paviani também, que estão aqui, e a Samara Fernandes, estão aqui online conosco. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Não esqueça de dar um joinha, apertar aqui no aviãozinho, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que o máximo de pessoas sejam abençoadas, assim como você foi, através dos escritos bíblicos, através de Provérbios 22. Continue conosco nessa jornada através do livro de Provérbios. Começamos lá no Provérbios 1, já terminamos uma jornada inteira sobre os Salmos, de 1 a 150, agora Provérbios de 1 até o 31, com a graça de Deus. Hoje foi Provérbios 22. Então guarde essa palavra no seu coração, aprenda tudo isso que nós ensinamos através das Sagradas Escrituras e continue firme e forte no Senhor, buscando a Deus, buscando a sua presença, porque Jesus está voltando. Em breve ele voltará, e voltará para buscar um povo sem mácula, nem mancha, nem ruga, mas um povo comprometido com seu coração, um povo que ama a Deus e ama o seu próximo. Tá bom? Deus vos abençoe. Feche os seus olhos. Coloque a mãozinha no seu coração. Nós queremos orar abençoando a sua vida. Pai, no nome de Jesus, colocamos os nossos amados irmãos que estão aqui diante do Senhor. Que a graça e a paz de Deus venha sobre eles. Que o Senhor levante aquele que está caído, cura o enfermo, sara o ferido, restaure o teu povo. Pai, abençoe os teus filhos por todos os lados. Que o Senhor derrame graça e glória sobre eles. Ó Deus, abençoando, dando estratégia, sabedoria. Deus, nas decisões diárias do seu dia a dia. Pai, ajuda-nos a termos um coração generoso, um coração voluntarioso, um coração obediente, um coração puro, honesto, sincero diante do Senhor. Que possamos aplicar, ó Deus, esses princípios imutáveis, esses valores inegociáveis do reino de Deus. Ó Deus, possamos vivenciar, trazermos para a concretude, para o chão da vida, para o nosso dia a dia diante do Senhor. Pai, dá-nos a sabedoria, porque a sabedoria é uma bênção na nossa vida e ela é que nos promove, nos abençoa e nos faz viver a vida que o Senhor sonhou para nós. Que o Senhor abençoe cada um dos nossos amados irmãos que tem nos abençoado, que tem estado conosco através dessa jornada pelas Sagradas Escrituras. Abençoa cada um deles em nome de Jesus e derrama a tua graça, a tua glória, traz a resposta, opera milagres, sinais, prodígios e maravilhas e abençoa o teu povo, a tua casa, a tua igreja. É o que nós te pedimos de todo o coração, em o nome de Jesus. Amém e amém.
Não esqueça de dar um joinha, apertar aqui no aviãozinho, compartilhar, seguir o nosso canal PR Giovanni, Instagram, Facebook, YouTube, Igreja Casa na Rocha, ou Pastor Giovanni Júnior, coloca lá no Google, aparece todas as nossas redes sociais. E também aqui no link da descrição tem todas as informações de como você pode contribuir conosco. Que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que o Senhor te encha com a sua paz. Desde já agradecemos o carinho, o afeto, a generosidade dos irmãos e Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.